vamos fazer a explanação hoje do Bezerra. Nós vamos fazer sobre o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos falar um pouquinho sobre os itens Justiça das aflições, causas anteriores e atuais das nossas aflições, bem e mal sofrer, que são os itens de 3 a 10 e 18. Quando a gente fala em justiça das aflições, e aflições, sofrimento e dor, a gente fala, meu Deus, mas como? Será que o espírita ele faz apologia do sofrimento, da dor? Não, não é. Tem uma explicação muito simples para isso. Pela doutrina espírita, nós temos 5 princípios. A existência de Deus, a existência do espírito e a sobrevivência da alma. Nós temos a comunicabilidade entre os dois mundos. Nós temos também a pluralidade de existências e a pluralidade de mundos habitados. Esses são os princípios básicos da doutrina espírita. Desses princípios, nós teceremos uns comentários pequenos sobre os 3 primeiros e o 5º, e um pouco mais profundo sobre o 4º princípio. O primeiro princípio, qual que é? A existência de Deus. Deus existe, mas aí nós temos que nos reportar à sua obra. Pelo artífice ou pela obra se conhece o artífice. E qual é uma das principais obras, ou a principal, embora todas são importantíssimas, obra de Deus? Nós, seres inteligentes, nós, seres que temos a capacidade de raciocinar. E se nós, espíritos inteligentes com a capacidade de raciocinar, qual é a nossa origem? Seria o nada? Seria o acaso? Qual é a nossa origem? Um jogo de dados? Um tabuleiro da sorte? Claro que não. A nossa origem é uma origem inteligente, porque nós somos um efeito inteligente. Por isso que os espíritos respondem a Kardec, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. Ora, se nós somos o efeito dessa causa inteligente, obviamente que nós somos filhos de Deus. Segundo princípio, a existência dos espíritos e a sobrevivência da alma. Será que existem os espíritos? Nós não precisamos falar, porque não foi o espiritismo que criou o espírito. A ciência espírita veio descortinar a existência deste mundo de uma forma lógica e nos trazer racionalmente uma explicação da existência deste mundo. Se olharmos no Velho Testamento, ou anteriormente, ou vamos mais anteriormente, nós vamos notar que desde as velhas tradições, a Bíblia, o Novo Testamento, se reporta sempre a um ser que eles chamam, às vezes, de demônio. Nós sabemos que não existem esses seres que são considerados como errantes ou que erram, eternamente condenado a ficar nessa condição de um espírito cruel. Nós sabemos que os espíritos muitas vezes são mais cruéis do que esses chamados demônios. Mas para todos tem jeito, para todos tem jeito. Então na Bíblia, no Velho, no Novo Testamento, lá no Egito, lá na Grécia, se falavam dessas entidades. Sócrates, por exemplo, há 3.500 anos, ele ia a um santuário de Apolo, em Delfos, para consultar as pitonisas, que nada mais eram do que médiums.
Então os espíritos estão aí. A doutrina espírita veio só organizar e demonstrar sua existência através da experiência, pelo sistema experimental científico. Terceiro princípio, a comunicabilidade. Comunicabilidade, da mesma forma, a gente vê anteriormente, no decorrer dos anos, das escritas sagradas, a comunicabilidade. Jesus não mandava o Espírito sair. Nós vemos a transfiguração de Jesus, foram vistos por Pedro, Tiago e João. A gente vê nas escritas sagradas e também no histórico da humanidade constantemente a presença ou a comunicabilidade. Tanto é verdade que Moisés proibiu que se conversasse com os mortos. Por quê? Se proíbe que se converse com os mortos, é porque os mortos estão se comunicando. Então, a comunicabilidade entre os dois mundos. Nós temos o quinto princípio. Eu não esqueci do quarto, não. Eu estou pulando de propósito. Nós temos o quinto princípio, que é a pluralidade de mundos habitados. Será que seria racional nós acreditarmos que só a Terra, um planetinha de um Sol de quinta grandeza, seria habitado? Teve tempo em que a Terra foi considerada como o centro do universo. E aí os cientistas foram trabalhando, vamos dizer, de Copérnico para cá. Copérnico deu a sua contribuição. Depois veio Giordano Bruno, que era meio esotérico, e ele foi morto mais pelas suas ideias do que pelo que ele tentou falar sobre o mundo. Aí vem Galileu, Kepler, Newton, e a evolução vem. E através disso foi sendo demonstrado hoje pelos telescópios potentíssimos, naves que saem do nosso sistema solar, que o céu a Terra é muito pequenininha para comportar toda a humanidade. Nós não podemos acreditar que com bilhões e bilhões de sóis, que como o nosso trazem à sua volta turbilhões de planetas, só Terra que é habitada. Pluralidade dos mundos habitados. Agora, entrando propriamente dito no assunto justiça das aflições, causas anteriores, atuais, bem e mal sofrer, princípio da doutrina espírita. Qual é esse quarto princípio? Pluralidade das existências, conhecida como reencarnação. A reencarnação, ela também não pelo Espiritismo. A reencarnação, ela é propalada, falada, cantada desde a antiga Índia, Antigo Egito, da Grécia, e veio no decorrer da história, falando sobre a reencarnação. Kardec, na sua racionalidade, o que faz? Cientificamente, ele faz os estudos e os espíritos que lhe falam sobre estas vidas, antes e depois. Não foi ele que criou da sua mente, embora ele tivesse um conhecimento da história da reencarnação na humanidade e da história da humanidade. Não foi ele que criou. Os espíritos é que falaram. E através disso, esses espíritos foram mostrando a realidade dessa pluralidade de vidas ou de existências. Através das suas experiências, nos reportamos agora ao livro Céu e Inferno. No livro Céu e Inferno, que é a quarta obra da doutrina espírita, que está baseada, o Espiritismo está baseado em 5 obras: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. A quarta obra, Céu e Inferno, tem depoimento dos espíritos, que Kardec os entrevistou. Kardec entrevistou esses
e muitos deles lhes disse o porquê daquela situação atual, às vezes de sofrimento e dor, e que escolheram uma determinada posição na vida, ou um determinado, vamos dizer, um compromisso reencarnatório, e muitas vezes falharam. Esses espíritos infelizes, sofredores, os espíritos criminosos arrependidos, que são os que prestaram depoimento. Lá na segunda parte do livro Céu e Inferno, que é a quarta obra, e foi editada em 1865, lá fala do passamento. A gente sente quando está morrendo, ou quando morre, aquele momento da morte, a gente sente. E aí ele traz exemplos: espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos endurecidos, criminosos arrependidos, espíritos felizes, suicidas. E muitos deles contam como foi a vida anterior e o porquê passaram por determinados sofrimentos nesta vida. É a reencarnação. Agora nós voltamos ao primeiro tema: justiça das aflições. Seria possível, por uma vida só, nós explicarmos todo o sofrimento, toda a dor, tudo o que tem ocorrido no decorrer dessa vida? Como explicar, pela unicidade da existência, que é uma vida só, a dor, a morte de seres entes queridos, enfermidade, os aleijões, os problemas da mente? Isso tudo por uma vida só, que tem o seu início no berço e o seu término, o seu termo num túmulo. Seria possível acreditarmos numa justiça de Deus, numa justiça das aflições por uma vida só? Nos colocaria no mundo para sofrer? Nos colocaria no mundo para que fôssemos joguetes do seu capricho? Não, claro que não. Será que ele seria cruel para nos castigar por não termos nada feito? Porque se nós nascemos num berço e vamos morrer nós vamos terminar num túmulo, e não fizemos nada de errado nessa vida para merecer tanto sofrimento, seria um castigo do quê? Por que essa crueldade? Aí nós nos reportamos a Jesus, o Mestre, o guia da humanidade. O que ele nos diz? Pai, um dos motivos da condenação injusta de Jesus foi porque chamou Deus de Pai e não se permitia essa intimidade naquela época. Um pai, diz o Evangelho, que o seu filho pede peixe, daria uma serpente para seu filho? Ou que pede pão, lhe daria uma pedra? Se o pai da terra, o pai, na verdadeira acepção do termo, ele se preocupa com a sua prole e com seu filho, que dirá Deus? E através desse raciocínio, da lógica da doutrina espírita, Kardec vai nos trazendo as mensagens, as suas elucubrações, dentro da lógica de um raciocínio perfeito. Nós temos 4 correntes. A corrente materialista. A gente morre e é nada, acaba. Nós temos a corrente da absorção pelo todo universal, e dentro dessa está o panteísmo. Seriam os pedaços de Deus que eles nos tiram de um deusão, e quando nós morremos voltamos para aquele Deus grandão. Essa primeira, que é materialismo, e a
absorção do todo universal, nós perdemos a nossa individualidade. É um nada. Então, para que tanto sofrimento e dor? O mais lógico seria o suicídio. Nós temos uma terceira corrente que é a dogmática. Essa dogmática, ela nos prega que existe um céu e um inferno. Que nós estaremos eternamente convocados para viver ao lado de Deus, as suas benesses, as suas alegrias, cercado de anjos, ou no inferno com demônios, no meio de óleo fervente, de tridentes nos espertando. E nós temos uma quarta corrente que é da sobrevivência da alma, da evolução, do progresso constante do espírito, que é a corrente da doutrina espírita. Qual dessas é a mais lógica? Então, partindo desse princípio, dessa premissa, nós notamos que essa última corrente, ela explica as diferenças que existem no mundo. E através desse estudo, nós começamos a entender quais são, ou qual é a justiça das aflições. Começamos a entender que na nossa vida, todo sofrimento, toda dor tem uma causa. Tem uma causa. E que essa causa é justa. Porque senão Deus não seria justo. Um dos atributos de Deus é a justiça integral, soberana, infinita e absoluta. Nesse caso, não tem uma maneira, não seria Deus. E se ele é justo absolutamente, o nosso sofrimento seria injusto? As nossas aflições seriam injustas? De forma nenhuma. Tem uma razão de ser. Mas aí eu me pergunto, eu não fiz nada nessa vida. Não vamos dizer por mim, que eu tenho 64 anos, já errei muito. Mas vamos dizer de uma criança que desencarna em tenra idade com uma doença cruel. Essa criança não fez nada. Seria um pecado original? Seria um pecado dos seus pais, dos seus avós? Ora, então Deus não seria justo fazer com que eu pague pelos outros. Aí a gente começa. Essa criança, será que ela nasceu no berço? Será que a alma, o espírito, tem a sua origem somente no berço? Mas qual a explicação para o sofrimento? Aí a doutrina espírita nos abre a visão, tirando a cortina que fica por detrás do berço e tirando a cortina que fica na frente do túmulo. Demonstrando que nós somos muito, mas muito mais. E que se hoje a causa não está no presente porque essa criança nada fez pelo que sofre, com certeza estará no seu passado. A criança, ela é uma criança, um pequenino ser, mas o espírito é antigo. O espírito já viveu diversas vidas, muitas dores, errou, equivocou e hoje volta com o compromisso assumido pelo seu mapa reencarnatório de desencarnar em tenra idade. É uma prova e uma expiação, ou só uma prova. E no caso, especialmente para os pais. Ora, se essa causa então não está hoje, está no ontem, mas os espíritos nos dizem que muitas vezes, ou que, grosso modo, 80% das nossas aflições foram plantadas hoje. As grandes comoções da nossa vida, os grandes traumas, as grandes provas pelas quais nós passamos, um acidente que nos causa uma lesão muito grande, um problema muito sério, essas sim são
causas anteriores das aflições. A maior parte são das causas atuais que nós mesmos praticamos na vida. Nós aqui presentes, estou vendo que tem as pessoas que estão assistindo, somos adultos. Aí nós nos perguntamos, quem de nós, muitas vezes, não praticou um ato do qual se arrepende? Quem de nós, às vezes, mesmo sabendo das nossas condições, do quanto a gente ganha, do quanto a gente pode gastar, não nos conformando com a nossa sorte, a gente faz uma dívida além daquilo que podíamos pagar, fora do nosso orçamento. Aí nos dá desespero, porque eu estou gastando e vou gastar mais do que eu ganho. É causa anterior da aflição? Quando tem uma busca e apreensão num veículo da gente, que nós como que fizemos um orçamento equivocado e não damos conta de pagar, é culpa de Deus ou é culpa dos nossos cálculos? Da mesma forma, uma doença. A gente bebe absurdamente. Todos os excessos. Excesso da mesa, excesso do álcool, do sexo desvairado, de repente, do tabagismo. A gente fuma, fuma, fuma. Aí começamos a sentir no nosso esôfago e nós vamos ver que nós estamos com um problema no pulmão. É causa anterior das aflições? Ou é causa atual? Que através do tabaco nós causamos um problema para o nosso pulmão, para a nossa garganta, para a nossa traqueia, para o nosso esôfago. Por isso que nós devemos sempre estar muito atentos para o que nós estamos fazendo, como estamos agindo. E quando as dificuldades vêm, entendermos que naquele momento, naquela ocasião, alguma razão tem por existir aquela dificuldade. Hoje nós notamos, com esse problema do mundial do coronavírus, que todos nós estamos reclusos, em quarentena. Eu estou aqui em casa, não saio há dias. Só saímos às vezes, muito raramente, quando nós, a Leia e eu, já estamos para dar uma voltinha de carro, mas sem conversar com ninguém e já volta. A Leia está aqui do lado. A gente volta. Em quarentena. As mortes no mundo estão num índice altíssimo. As pessoas contagiadas também. As medidas da saúde têm sido rigorosas para que a gente fique em casa para evitar a proliferação desse vírus. Mas qual a causa? Será que seria um castigo de Deus? Uma causa anterior ou uma causa atual? Não importa. Não importa. O que importa é como nós estamos passando por essas dificuldades. Nós estamos sendo fraternos? Nós estamos sendo solidários com o nosso próximo? Embora nós não possamos ter uma presença física, temos ligado para aquele que está sentindo a necessidade de conversar com a gente? Daquelas pessoas que estão se desesperando? Qual é a nossa missão espíritas numa situação em que o mundo está aparentemente no caos? Primeiramente, confiança irrestrita em Deus. Tudo que acontece, Ele tem conhecimento, Ele está no leme das nossas vidas, Ele está no leme do universo. Deus está no leme de tudo. Confiança irrestrita em Deus. Segundo plano,
seguir as normas que nos são recomendadas pelos órgãos da saúde, porque são pessoas que estudam, pessoas que trabalham dentro da área e que podem nos recomendar algo para que a gente possa colaborar com a humanidade. Em terceiro plano, nós estamos sendo agente da paz, do esclarecimento, do amor, do equilíbrio, ou agentes da discórdia, do ódio, da desavença, do desespero? Qual está sendo a nossa missão, espíritas, nesse momento da humanidade? O bem e o mal sofrer. É uma coisa meio estranha, bem e mal sofrer. Como nós estamos agindo? Com equilíbrio? Porque para entrarmos no pensamento geral, nos fluidos, que a gente tem conhecimento dos fluidos, que nós estamos banhados nesses fluidos, nos pensamentos de desespero, nós vamos desagregar ainda mais a nós mesmos e os próximos que estão próximo a nós. É o equilíbrio. É a busca de, sabendo que não tem como mudar a situação, mas colaborar para que a situação seja minimizada, fazer o que nos é pedido. Às vezes a gente sente falta do centro, igual a gente da FETINS, aliás, eu fazemos parte do grupo de estudos, nós temos o Evangelho, nós temos também a reunião mediúnica. O que nós estamos fazendo? O grupo de estudo nós estamos fazendo online. Reunião mediúnica não tem como, mas nós fizemos então, como todas as quarta-feiras é a nossa reunião mediúnica, um culto dos membros online. Evangelho, leitura e comentários. E aí nós tivemos a ideia também de fazer um culto desse grupo nosso do Evangelho segundo o Espiritismo, da FETINS, para vibração pela humanidade aos domingos, às 18 horas. Nos reunimos nesse domingo agora, tinha mais de 16 pessoas. Procurar fazer com que esse clima se torne mais ameno. Sermos um instrumento da sua paz, não é isso que diz aquela música? Senhor, fazei-me instrumento da sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve o perdão. Bem ou mal sofrer? O bem sofrer? Ou seria uma política de boa convivência com a dor que nós não podemos mudar? Nós temos como mudar esse momento? Não temos. Como nós vamos conviver neste momento? Através dos nossos atos. E aí só chegaremos a esse, grosso modo, bem sofrer, através do conhecimento de nós mesmos. Primeiramente, nós não somos perfeitos. Segundo plano, nós temos os nossos desejos, nosso sofrimento, a nossa dor. Mas principalmente, entendermos que o nosso próximo, mais próximo, que agora com essa reclusão de todos, é aquele que está dentro de casa constantemente, é a compreensão entre estas pessoas que estão aí dentro desse núcleo familiar, que é o próximo, mais próximo. E através desse entendimento, sabendo que eu sou um ser imortal, que na vida tudo passa, só espírito permanece, eu começo a me estruturar psíquica e psicologicamente para passar por esses momentos de dificuldade, não só esse, e tantos outros que ainda vamos passar. E tanto outros que nós já passamos, que hoje nós falamos, meu Deus, como eu consegui passar por isso aí? É Deus ao nosso lado. O bem sofrer não é ser conivente com a dor, ser amigo da dor. O bem sofrer não é ser apologista do sofrimento e da dor, mas é saber
quando não tem como se mudar uma situação, como vivenciar naquele momento da história do nosso espírito. Porque tudo na vida passa. Chico Xavier, numa das suas dores, que ele teve muitas dores, um homem, um herói, Emmanuel chegou e falou: Chico, deixa eu te ajudar, meu filho. O que você precisa? Ele falou: olha, eu gostaria de uma recomendação, não sua não, seu Emmanuel, mas que a minha dor é muito grande e eu acho que só a Dona Maria de Nazaré pode me consolar nesse momento ou me dizer o porquê da minha dor, do meu sofrimento. Aí Emmanuel falou: olha, vou ver o que eu consigo. Emmanuel, então, conseguiu uma entrevista com a assessora da Maria de Nazaré. Eles têm assessores também. Pelo mérito, pelas virtudes, é que eles são convidados a assessorar esses grandes espíritos. Daí um tempo vem a resposta. Chico está lá sentadinho, chegou Emmanuel, fala: Emmanuel, Chico, senhor Francisco, Chico, não sei como ele chamava o Chico. Eu trouxe a resposta da Dona Maria, a mãe de Jesus. Ele, ansioso, falou: então o que foi que ela disse? Isso também passa. Olha a resposta. Isso também passa. Será que essa resposta não seria aplicável a nós hoje? Isso também passa? Será que nós temos condições de entender que tudo é passageiro? Por isso a importância de como vamos agir e reagir nesses momentos de tanta dificuldade, de tanta dor e de tanta comoção no mundo todo. Com serenidade. Serenidade. Conhecendo-te a ti mesmo. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Que nós começarmos a entender que somos espíritos imortais, nós vamos notar a grandeza da nossa existência espírito. Filhos de Deus, herdeiros do universo. Se nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo, o que pode nos assustar? Nós espíritas, que temos o conhecimento que a vida continua, não só para nós, mas para todos, mas o conhecimento dessa sobrevivência do espírito, sabemos que se eventualmente bater às nossas portas a morte, temos o conhecimento de que é a ressurreição para a verdadeira vida, desde que nós a aguardemos com serenidade na hora certa. Olha a bênção da doutrina espírita. Olha a bênção do Evangelho redivivo, do cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita que nos consola, nos esclarece, educa e nos faz buscar a felicidade relativa neste mundo, o entendimento das nossas dores. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nada como o Evangelho de Jesus nas nossas vidas, nada como o estudo da doutrina espírita para nos dar o conhecimento, para fazer com que nós possamos entender as nossas dores, para que nós possamos ser aquele bem-aventurado das bem-aventuranças de Jesus, que no caso do capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, pois todos nós somos aflitos, não desesperados, aflitos.
sabermos que nós estamos uns pelos outros e que hoje o maior exercício que nós temos que fazer é da primeira lei de Deus, da lei do amor, através do perdão, através da cooperação, através do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que possamos todos nós, da humanidade, em especial nós espíritas, sermos o multiplicador do amor de Cristo, o multiplicador do conhecimento de vida para saciar a sede e a fome daqueles que estão sofrendo sem saber por quê. Agradeço a todos, de ambos os lados da vida. Muito obrigado pela atenção e que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Um abraço.